boa tarde. Essa é a nossa oficina de encadernação. Eu sou a Ana Kaline, estou participando do 25º Festival de Inverno e a gente vai fazer hoje essa encadernação aqui, que ela é uma encadernação de capa dura e ela tem os cadernos removíveis. Então você pode tirar, colocar outros cadernos e você tem a opção de usar esse tipo de encadernação como estudos ou como um álbum de fotografias, vai depender de como você vai construir. E aí, para começar, eu já tinha disponibilizado a lista de materiais, de insumos, ferramentas, mas vocês podem ir deixando suas dúvidas nos comentários e eu vou responder assim que acabar a live, tá? Então, eu vou usar aqui um tecido 100% algodão. Você pode usar o tecido que você tiver na sua casa, mas é importante que seja 100% algodão para a cola aderir bem. Já estou aqui com as minhas partes que eu tinha comentado com vocês antes na lista de materiais. São duas partes medindo 22 centímetros por 15,5 e uma parte de 22 centímetros por 5 centímetros. E aí, para começar, eu já posicionei aqui o meu tecido com o verso virado para mim e eu vou usar cola PVA, tá? É importante que seja própria para artesanato, tá? Aquela escolar não é muito adequada. Molho bem o meu pincel e eu gosto de alisar a cola com ele assim, com o papelão em pé para mim, tá? Eu não posiciono ele na mesa porque assim eu tenho um controle melhor. E aí, a quantidade de cola ideal é a que fica com papelão bem branquinho. Tem que espalhar bem, não pode deixar poça, porque onde tem poça vai manchar o tecido, tá? Opa. Vou posicionar aqui do lado. E eu vou usar esses dois gabaritos que são gabaritos espaçadores, tá? Esse daqui mais fininho é de 0,5 centímetro e esse daqui mais larguinho é de 1,5 centímetros. Esse daqui eu coloco assim só para criar um esquadro. Coloco o mais largo aqui e o fininho aqui. Se você não tiver esse gabarito, você pode usar a sua própria régua. Posiciona ela aqui, marca 0,5 centímetro e é aqui que você vai colocar a sua lombada, que é esse pedaço aqui mais estreito. A mesma coisa, eu não vou virar agora a minha capa. E aí a posição é essa aqui, eu vejo se está bem no esquadro e encosto tanto aqui na base quanto aqui do lado. E aqui vai estar certinho, tá? Se não tiver certinho, depois a sua capa vai ficar torta. E aqui sim eu posso virar. Deixar essa capa aqui meio de lado. E eu gosto de alisar com uma flanela, um paninho velho que você tiver aí. Para colar a outra parte é a mesma coisa. Eu vou posicionar o meu gabarito de 0,5 centímetro aqui. Esse vão que fica na nossa capa, a gente chama de canaleta. É importante que ela seja, tem gente que faz com mais de 0,5 centímetro, mas é importante que ela não seja com menos, tá?
Aqui é a mesma coisa. Se você tiver dificuldade de segurar a sua capa nessa posição, pode colocar na mesa. Eu gosto de espalhar com o pincel mesmo, mas se você gostar de uma aplicação bem mais espalhada, você pode usar um rolinho de espuma. Tá vendo, ó? Essa é a quantidade ideal. A capa bem branquinha, tem cola em todo lugar e não tem pocinhas assim, ó. Se tiver pocinhas, tem que espalhar. Pronto. Aqui eu esquadro bem. E posso retirar meu gabarito. Virar essa parte para alisar. E aqui eu vou usar esse mesmo gabarito para cortar certinho o que eu preciso. Para a gente fazer a vira, que é esse acabamento interno, a gente precisa deixar todos os lados com a medida igual. Se você não tiver o gabarito, você pode marcar com lápis, usando uma régua, e depois você vem cortando com a tesoura. Eu vou usar um estilete. E aí é só vir... Opa! Opa! Esse meu tecido, ele desfia um pouco. Se você tem um pouquinho de dificuldade, você pode colar uma folha de papel atrás do seu tecido antes de fazer esse revestimento. Esse trabalho que a gente faz quando a gente cola uma folha de papel é chamado de laminação. Eu vou precisar da minha dobradeira. Isso aqui é um fio de cabelo, é a mesma coisa dos gabaritos, ele serve só para a gente cortar certinho. E aí, posiciona no cantinho e corta com estilete. Se você não tiver, é só você medir do canto ao corte meio centímetro e cortar com a própria tesoura. Então eu posiciono os 4 lados. E tá pronto. Agora a gente pode fazer a parte do acabamento, que é a vira. Vou colocar um pouquinho mais de cola. Opa! Esse pano. E aí eu venho passando aqui no cantinho. Aqui na canaleta é importante passar também, mas cuidado para não passar demais e manchar o seu tecido, tá? Eu gosto de virar com a mão mesmo, ó. Eu gosto de sentir. Como eu tenho um pouquinho de dificuldade na visão, trabalho muito usando as mãos. Então, sentindo assim onde eu estou tocando. Principalmente nessa parte da vira, eu recomendo que você desenvolva essa habilidade de fazer dessa forma, tá?
só virando, não precisa de espátula nem nada. Aqui eu vou usar essa espátula, que a gente chama de dobradeira também, só para marcar aqui na canaleta e alisar um pouquinho mais. Se tiver subindo assim, ó, que nem o meu, é porque não tem cola suficiente. Não continua se você vê que tá descolando, tá? Vem e passa mais cola. Porque se você continuar, ele vai descolar no futuro. Vai descolar todinho, tá? Tanto aqui nessa parte, quanto nessa primeira etapa que a gente fez. Então, ó, da mesma forma, deixar branquinho, assim, de cola. Virou. Senti assim. Tá vendo aqui? Eu passei mais cola, ele colou com mais facilidade. Nesse cantinho aqui, das nossas capas, a gente passa um pouquinho de cola e empurra com o dedo. Esse acabamento aqui é importante, porque senão a sua capa vai ficar pontuda. Isso aqui é um detalhe de acabamento e não pode deixar de ser feito, tá? Só continua depois que tiver bem feitinho essa entrada aqui. E aí a gente faz a mesma coisa do outro lado. Agora sim, com essa vira feita, a gente pode continuar. Sempre começa pela parte maior, tá? Nunca começa pela lateral das capas. A gente chama na encadernação essa parte de cabeça e pé. Então sempre começa pela cabeça e pé, nunca pela lateral. E aí a mesma coisa, sentindo. Pode fazer uma pressão. Não tem medo do papelão envergar, porque ele não enverga por causa disso. Eu vou falar daqui a pouco. Aqui no meu tá descolando um pouco. Se você estiver usando um tecido um pouco mais fino, ele vai colar com mais facilidade. E virou. Prontinho, eu vou continuar, mas se você estiver fazendo aí na sua casa e quando você estiver fazendo, né, sempre deixa bem coladinho antes de fazer a guarda, tá? A guarda é o acabamento aqui de dentro que a gente vai fazer. Existem vários tipos de guarda. Essa é a guarda de capa inteira. Vocês vão ver que eu não vou conseguir cobrir todo, mas tem um jeitinho. Eu vou usar um papel de scrapbook, que é bem facinho de encontrar, tá? Toda loja de artesanato praticamente tem. Eu vou usar esse papel e eu já cortei ele na altura que eu vou precisar. Então, se a minha capa tem 22 centímetros, eu vou diminuir meio centímetro dela para dar uma margenzinha.
tanto aqui na cabeça e no pé, quanto na lateral. Essa margem a gente chama de seixal. E aí eu já cortei o meu papel de scrapbooking, cortei na medida da altura de 21,5, e aí eu vou posicionar ela assim. Como o meu papel ele só tem 30 centímetros na largura, ele não vem até aqui, só que eu tenho outro pedaço dele. E aí eu vou mostrar para vocês mais para frente como que eu vou fazer. Vou virar aqui a minha base. Se você tiver na sua casa uma sacola, alguma coisa para fazer esse trabalho, essa parte, facilita bastante a vida. Então vou usar a parte verde no meu acabamento e essa parte das borboletas é a que vai a cola. Bom, aqui eu vou passar a cola direto na minha capa. Ó, eu passo ela aqui, aqui e mais ou menos até onde o papel vem. Tá? Então eu vi que o meu papel ele vem até mais ou menos aqui. Não tenha medo de passar cola, tá? Porque depois pode ficar descolando, tá? Então tem uma quantidade generosa, mas não demais. Aqui na canaleta pode passar também, inclusive deve, mas eu vou passar depois só com o meu pincel sujo, senão vai manchar. E aí eu passo nessa parte que não tem a vira do tecido. E aqui eu seguro o meu papel no centro, venho com o meu pincel sujo de cola e vou de dentro para fora, empurrando essa cola. Nunca de fora para dentro. Se você fizer de fora para dentro, a cola vai entrar e vai manchar o seu papel. Principalmente aqui no papel, não pode ter dó de cola, tá? Porque senão ela não vai pegar aqui no tecido. Vou até colocar aqui no pires. Trazer pra mim, senão não enxergo. Pronto. Agora, fiz uma lambança aqui. Eu vou só posicionar o meu papel onde eu quero. Vou tentar limpar aqui. Ó, posicionei só, tá? Eu não vou colar. E aí eu começo, até foi uma dúvida que me perguntaram lá no Instagram, eu começo por essa capa, tá? Vou alisando ela até mais ou menos chegar na canaleta. Eu sei que a canaleta está aqui. Venho alisando e aqui onde está a canaleta, eu vou marcar. Eu não faço ela inteira, tá? Porque senão eu vou rasgar. E aqui não precisa ter medo, tá? Esse papel de scrapbooking, ele tem 180 gramas, então ele é um papel bem grossinho, ele não vai rasgar. Então não precisa ter medo. Só que tem que estar bem colado. Então tem que marcar bem. Quando você marcou bem aqui, é que você vai passar e alisar aqui o centro da lombada e então passar para a próxima canaleta, que é esse vãozinho aqui. Marcou bem, é que a gente vem para outra parte e vai alisar ela, tá? Aqui eu não vou conseguir alisar adequadamente, assim como eu faria em casa, mas você não passa para o próximo passo enquanto você não verificar tudo isso aqui, ó.
se tá colado, se não tá colado, tipo esse meu, ó, tá subindo, tá? Então, se estiver subindo, vem com um pouquinho de cola. E pronto. Ficou faltando essa parte aqui, né? Que tá sem nada. Então, eu peguei o outro pedaço dele, do papel. E aqui eu já marquei até... Deixa eu ver, tá aqui a minha tesoura. Peguei o outro pedaço, eu marquei 2 centímetros e fiz um vinco. Desse vinco, eu marquei 21,5, que é a altura aqui da minha guarda, que é esse papel que a gente acabou de colar. Então, eu marquei 21,5 e de 21,5 marquei mais 2 centímetros. E aqui, nesses 2 centímetros, eu vou tirar essa parte. Então, o único desperdício que a gente vai ter, que não é um desperdício, depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço para utilizar esses pedacinhos de papel que sobra. O único que vai sobrar do papel todo é esse pedacinho aqui. Então, eu venho aqui, corto essa parte e criei um bolsinho. Desse bolsinho, vou colar aqui na capa, tá? Da mesma forma, só que eu vou passar cola apenas nas abinhas. E aí, uma dica assim que talvez seja a melhor dica que eu poderia dar para vocês aqui, é que quando terminou essa parte, coloque em algum lugar embaixo da sua base e não vira jamais ela, não tenta fechar essa capa, porque está molhado e ele vai rasgar, tá? Então, essa é uma das dicas principais que eu posso dar para vocês hoje em relação a essa encadernação. Como eu não posso virar essa encadernação, eu já trouxe uma pronta. Então, eu estou aqui com a minha capa pronta, igualzinho, ó, fiz o bolsinho aqui, tá? E vou fazer a encadernação propriamente dita, que até agora eu só fiz a capa. Aqui eu marquei 3 pontinhos, não sei, talvez vocês não consigam ver, mas eu marquei aqui 1 centímetro da minha base para dentro, 1 centímetro, e eu marquei 3 vezes. Onde que eu marquei? Como a minha lombada ela tem 5 centímetros, eu marquei em 1, marquei em 2,5 e marquei em 4. Então, eu marquei 1 centímetro da base, da extremidade para o meio e marquei bem no centro. E isso eu fiz essas 3 marcações aqui em cima, na cabeça, e fiz as 3 marcações no pé também. É esquisito falar cabeça e pé, mas é assim que fala mesmo. Eu tenho esse furador, que ele é um furador e aplicador de ilhós. Você não precisa ter isso para fazer a sua encadernação. Você pode usar um perfurador assim, para fazer os furos, ou pode levar numa loja de botão. Aqui eu faço muito isso, eu levo em loja de botão e lá eles furam e aplicam o ilhós. E o que eu vou fazer? Eu vou furar onde está marcado. Vocês não estão vendo, mas eu tô. Eu vou fazer todos esses furos, esses 6 furos na minha lombada. Prontinho. Pronto, minha lombada está furada. Agora eu preciso aplicar os ilhoses,
que eu trouxe aqui nessa latinha. E esse alicate, ele também aplica o ilhós, ele bate o ilhós. Você não precisa colocar ilhós na sua, tá? Se você for fazer um álbum, alguma coisa assim sob encomenda, é bacana porque quanto mais coisas você colocar, mais valorizado vai ser o seu trabalho. Então é só uma opção mesmo, ficar bonitinho, profissional, mas se você for fazer para testar em casa a primeira vez, pode fazer só o furo mesmo, tá? E o furo é proporcional para a gente passar um elástico roliço, desses elásticos assim que encontra em qualquer armarinho. Eu tenho aqui mais ou menos 1,10 m, 1,20 m de elástico roliço. E eu vou começar de fora para dentro, no furo do meio. Tanto faz ser da cabeça ou do pé. Então ela vai ficar assim. E aí, vou puxar tudo. Vou vir no próximo furo, também tanto faz ser para o lado esquerdo ou para o lado direito dele. Passei, vai ficar assim fora e assim dentro. Com a minha ponta maior, eu vou vir para o furo de baixo, proporcional a esse que a gente passou por último. Dentro vai ficar assim. E aí eu vou passar para o ladinho, que no caso é o do meio. Passei para o do meio, vou vir para cima, aqui. E aí, aqui talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, porque já tem um elástico passado aqui. É só vir com o agulhão, que é essa ferramenta. E vai ficar assim. Aí eu vou vir do lado dele, tá? Eu saí aqui, vou vir do lado dele. E venho para baixo. E aqui vai ficar assim, tá vendo? Aqui tem dois passados e aqui tem só um. Eu vou entrar de novo no furo do meio. E isso, gente, é a coisa mais simples do mundo. É isso aqui que vai dar a estrutura, que vai prender os nossos cadernos. E aí eu posso apertar e dar um nozinho. Bem aqui. Eu acho que com 1 metro dá, tá? O meu tinha 1,10 m. Acho que o 1 metro fica perfeito. Então é isso. A nossa capa tá prontinha. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer os cadernos. Eu tenho essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de encadernação, que é um berço de encadernação. Ele serve para furar. Se você não tem isso, provavelmente você não vai ter essa ferramenta. Você pode furar numa base de EVA, numa plaquinha de EVA, tá? Dá certo também. E aqui eu tenho 15 folhas de papel. Esse papel é um papel próprio para encadernação, mas você pode usar qualquer papel que tem na sua casa, inclusive sulfite, para testar mesmo. Depois que você for fazer uma coisa mais profissional, pode usar um papel de maior qualidade. E eu tenho esse papel craft, que é um papel que você encontra em embalagens, tá? O meu é de embalagens, por acaso. E aí eu vou juntar tudo junto, ó, unir todos eles, vou dar umas batidinhas para ficar retinho e vou
apertar eles todos juntos, tá? Não é folha por folha, porque se eu fizer de folha por folha, ele vai ficar com acabamento muito feio. E assim, dobrando todos eles juntos, vai ficar mais bonitinho. Eu venho só com a minha dobradeira, a minha espátula, e vou dar uma apertadinha. Como que eu faço para furar? Eu vou fazer uma costura que chama costura borboleta. É a costura mais básica da encadernação. Tá? Então, eu vou posicionar o meu caderno, né? Isso aqui é um caderno, que é um conjunto de folhas unidas por uma capa ou através de colagem. Vou posicionar essa régua que vem no berço mesmo, mas você pode marcar com a sua própria régua, uma régua normal dessas. Eu vou marcar em 2 centímetros. Vou marcar em 10 e vou marcar em 18, que é basicamente de 2 centímetros da extremidade de cada lado e o meio, que é 10. Então eu pego aqui o meu caderno já furado. E aqui eu já passei um fio, que é um fio encerado, esses fios de bijuteria, que a gente usa muito na encadernação também. Eu passei nessa agulha curva, que é a agulha mais confortável para encadernação. Eu começo pelo meio, entro com a minha agulha no furo do meio. Ó, e vou deixar um rabichinho assim, ó. Deixei esse rabicho, eu prendo ele com a minha mão. Se você tiver uma fitinha, alguma coisa, você pode usar. E aí eu venho no furo do lado. Deixa eu posicionar aqui. Se tiver muito estreito o furo, pode furar um pouco mais com o agulhão. E aí, como eu saí para fora, eu vou entrar por fora. Saí aqui dentro. Vou passar direto, tá, para o próximo furo, que é o furo da cabeça. Ok? Esse rabichinho continua aí. E agora eu venho de novo no furo do meio, com a agulha. Dou uma reforçada no meu furo, que ele já tem uma linha aqui dentro, né? E fica um pouquinho difícil mesmo, mas com paciência dá certo. Opa! Pronto. E aqui, ó, deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Eu vou puxar ele para um lado e para o outro, assim. E ele precisa estar com esse fio que a gente passou no meio. Vou cortar um pedacinho aqui, porque aqui a gente dá um nozinho. Pronto, esse é o nosso caderninho costurado. Eu fiz com 3 furos, mas é possível você fazer com mais, com 5, com 6, com 7, com quantos você quiser, tá? É sempre seguir essa linha. Vou virar a minha base de novo, porque eu vou fazer o refile, que é aparar essa ponta aqui, tá vendo? Ficou essa ponta e eu não quero ela aqui. Então eu vou vir exatamente nessa ponta,
vou posicionar a minha régua. E aqui, gente, se você não tem habilidade, pelo amor de Deus, tem cuidado. Porque é muito fácil da gente escorregar e a gente está trabalhando com estilete. Abri o meu estilete. Também, se você puder ficar em pé, para sua mão não ficar assim torta, tá? Sua mão ficar reta, é bom também. E aí eu venho com toda a paciência do mundo, arrastando o estilete rente à minha régua. Com bastante delicadeza. Não queira fazer isso de uma vez, porque ele não vai cortar de uma vez. Então não precisa colocar força. Só passar devagarinho, quantas vezes for preciso, tá? Aqui, deixa eu passar um pouquinho mais aqui. Pronto, agora tá certinho. E isso a gente chama de refile na encadernação, é aparar, tá? Aqui eu vou refilar também essa parte. Eu já fiz uns caderninhos aqui, e aí eu vou tomar de molde. Eu acho que eu tô tirando, o meu caderno ele precisa ter 20 centímetros de altura para caber nessa minha capa aqui. Então eu vou vir com meu lápis, vou marcar 20 centímetros e marcar 20 aqui embaixo também. Vou marcar, posicionar a minha régua onde eu marquei aqui com lápis. E aqui eu vou começar o refile também. O refile você começa de onde você costurou, da brochura, tá? Então, de novo, todo o cuidado do mundo. Cuidado para não passar por cima da régua, porque seu dedo está aqui. E aí vem refilando. Opa! Certinho. Deixar esse negócio aqui do lado. Pronto. Meu caderno está prontinho. Você pode fazer com mais ou menos folhas. E aqui eu já tenho 4 cadernos refilados, que no caso são referente aos 4 elásticos que estão aqui dentro da minha encadernação, tá? E para colocar esses cadernos aqui dentro é bem fácil. Você vai abrir eles assim, vai esticar o seu elástico. Pronto. De novo. Ficou faltando um aqui. Prontinho. E o último, você pode fazer com mais elásticos, passar o elástico mais vezes, aí vai caber mais cadernos. Tá pronta a nossa encadernação, basicamente. E lembra que eu falei para vocês que tinha sobrado um pedacinho? Cadê ele? Tá aqui. Pedacinho de papel. Com esses pedacinhos de papel, eu faço esses aglomerados de papel, essas colagens. Eu vou colocando uma sobre a outra e às vezes eu crio um ponto focal com uma fotografia, com uma foto de bicho, enfim. E aqui eu usei uma foto da Agatha Christie, que é uma das minhas escritoras favoritas, e coloquei umas asinhas de borboleta aqui. Mas esse fundinho são esses picotinhos de papel. E para colar aqui é bem simples. Você pode usar cola instantânea, você pode usar a própria cola, tá? Eu gosto de colar com cola instantânea mesmo, ou cola transparente, porque essa cola demora um pouco mais para colar. Mas é só posicionar e esperar secar. Você pode colocar um pezinho também em cima. Deixa eu usar a minha cola instantânea. Ó, eu trouxe uma
colinha dessas tipo super, só que própria para artesanato, tá? Pode usar uma cola de silicone também, fica legal. E tá pronto. Eu trouxe também essas cantoneiras de metal, como eu falei para vocês, quanto mais coisas você colocar no seu trabalho, mais rico e mais valorizado ele vai ficar. E eu sempre gosto de encher de coisas. Para colar as cantoneiras, sempre, sempre, sempre cola instantânea. Outra cola da Ana, não vai colar, tá? Então passa assim com cuidado, tá? Essa cola, ela é danada para colar o dedo. Cuidadinho, eu vou posicionar ela no cantinho. Você pode fazer como eu fiz aqui, colar aqui em cima ou nos cantinhos mesmo. Aqui. Prontinho, gente. Essa foi nossa encadernação. Como eu falei para vocês, a gente pode usar essa encadernação como um álbum, né? Se você quiser fazer todo o temático infantil ou de casamento, fica bem legal. Eu gosto da temática vintage, eu trabalho muito com essa temática, então eu sempre gosto de trazer esses elementos vintage com essas cantoneiras e tal. Essa capa aqui eu fiz com revestimento em couro, um couro amarelo. E aqui umas flores de girassol. Você pode escolher qualquer tema, usar qualquer cor que você quiser, fazer de tamanhos variados, um formato quadrado, um tamanho menor, maior, vai da sua imaginação. E é isso, gente, essa foi a nossa oficina de encadernação. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Festival de Inverno. É isso, beijos e até a próxima. Tchau!